Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação em pesquisa da Faculdade São Leopoldo Mandic. E no programa de hoje, neste Mandcast, nós vamos abordar a obesidade, em função agora do recente prêmio Oscar que o ator Brendan Fraser ganhou no filme intitulado A Baleia, que leva este título justamente por ser uma pessoa que desconta lá na comida os seus problemas emocionais, desenvolvendo uma obesidade, que é uma doença. A obesidade é uma doença. No caso deste ator, deste filme, ele se transformou num obeso mórbido. E é sobre este assunto que nós vamos falar aqui com um super especialista, que é o professor Maurício Francis. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, um prazer estar fazendo parte do programa. Agradeço imensamente o convite. Professor Maurício, ele é médico formado pela Universidade Metropolitana de Santos, fez sua residência em cirurgia geral na Santa Casa, em São Paulo, e ele possui os títulos de especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, assim como pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e também é professor do Programa de Mestrado em Ciências Médicas da Faculdade São Leopoldo Mandic. Professor, então, como eu falei um pouquinho aí sobre esse filme que retrata, intitulado A Baleia, define pra gente, por favor, o que é a obesidade mórbida? Boa tarde, boa noite, bom dia quem está assistindo. A obesidade mórbida, a definição, a gente consegue dizer, fazendo um cálculo fácil, que é o cálculo do IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado. É uma fórmula que a gente faz, peso sobre a altura ao quadrado. Isso dá o seu índice de massa corpórea. E perante o seu índice de massa corpórea, a gente consegue saber se você é uma pessoa que é desnutrida, que é baixo peso, uma pessoa que está dentro do peso normal, ou uma pessoa que tem um sobrepeso ou obesidade. A obesidade começa a partir do IMC de 30 já. Então, cada pessoa que tem um IMC acima de 30 já começa uma obesidade. E aí a gente pode dividir a obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, e a gente caracteriza se o paciente é um paciente que é um candidato à cirurgia bariátrica, que é quando o IMC, que é obviamente peso sobre a altura quadrada, é acima de 35. E aí a gente tem os casos de superobesidade, que é um IMC acima de 50, ou os casos de superobesidade, que é o IMC a partir de 60. Então a gente define a obesidade com essa fórmula básica que a gente faz, que é chamada de IMC, que é a segunda definição da Organização Mundial de Saúde, OMS. Tá certo. Bom, pessoas que têm uma obesidade aí com graus acima de 30, com grau 1, 2 ou 3, e que começam a ser candidatos para cirurgia bariátrica, como que uma pessoa ela passa por uma obesidade mórbida ou uma super obesa, como você falou, e como retrata esse filme? É somente um problema de um grande consumo de carboidratos, enfim, uma dieta regular, ou tem outros fatores associados? Marcelo, a obesidade ela é a verdadeira pandemia no século. A gente ficou muito com o termo de pandemia pelo Covid-19, mas a obesidade é a verdadeira pandemia do século. É a doença que mais mata no mundo, mais mata do que trauma, mais mata do que qualquer outro tipo de doença. E a obesidade, ela vem aumentando em números drásticos a partir de 1970, 1980, e mais no Brasil, aqui a partir dos anos 90, 2000, numa crescência exponencial devido ao fato. Primeiro, a gente não trabalha mais, a gente não faz mais trabalho braçal como fazíamos anteriormente. Antes a gente não tinha controle remoto para televisão. Antes, até a janela do nosso carro ela era manual. Hoje é tudo eletrônico. Então, a vida se tornou mais sedentária com o passar do tempo. A tecnologia nos trouxe o sedentarismo. Criança hoje, em vez de brincar na rua, de pega-pega, os fones está no computador jogando o joguinho. Então, o cálculo do gasto energético, que é o que você come sobre o que você gasta, que é atividade física mais o seu metabolismo basal, ele não se enquadra mais. A gente começa a ter a obesidade porque você gasta menos energia. E fora isso, os alimentos processados, né? Antes a gente não tinha alimentos processados. Antes os alimentos eles não eram tão farináceos, tão processados, tão
com carboidratos. Então, tudo isso engorda mais. Então, é um conjunto, um ciclo que faz com que as pessoas se tornem mais obesas. E a partir do momento que vocês começam a ficar sobrepeso, você tem mais dificuldade de fazer atividade física, você aumenta o número de células de gordura, que a gente chama adipócitos, e quanto mais células de gordura adipócitos você tem, mais fome você tem. Então você entra num ciclo vicioso que cada vez mais você vai engordando. E fora os problemas não, de vez em pra gente a gente pode falar problemas e em alguns momentos a gente pode falar solução. Tudo se resolve numa mesa de alimentação. Para discutir problemas de família, para discutir problemas de negócio, para criar soluções em várias situações, você senta na mesa de negócio. E junto com a mesa de alimentação, você tem o álcool, você tem os refrigerantes, os sucos, as bebidas também que são altamente calóricas. Sem dúvida. E como que a obesidade afeta na qualidade de vida dessas pessoas, então? Quais são os impactos que trazem a obesidade? Então, a obesidade ela é uma doença que ela tem CID, ou seja, a obesidade é uma doença, ela tem um código internacional de doença, um número que é o CID, que é o código internacional que caracterizamos a obesidade. E a obesidade traz várias comorbidades. Então, a gente tem problemas, comorbidades, desde da cabeça até o pé. Então, a gente tem problemas cardiovasculares, problemas do coração, problemas da circulação dos vasos sanguíneos, entupimento de artérias, etc., infarta mais. A gente tem problemas respiratórios, asma, bronquite. A gente tem um aumento de câncer nos pacientes que são obesos. Os pacientes obesos têm mais chance de desenvolver câncer. A gente tem problemas osteoarticulares, joelho, coluna, quadril. A gente tem mais diabetes, a gente tem mais hipertensão, a gente tem mais problemas de tireoide nos pacientes obesos. Tem uma série de fatores, uma série de doenças que são associadas à obesidade e que aumentam, sim, a mortalidade. Então, o paciente obeso tem mais doenças associadas e tem mais chance de mortalidade. E o paciente obeso vive menos do que o paciente magro ou o paciente sobrepeso. Então, a obesidade é uma doença complexa que traz muitos malefícios à saúde. E aí, o tratamento para esse indivíduo, na hora que, além de todo esse cuidado emocional que ele vai precisar, vamos supor que ele é um paciente indicado para uma cirurgia bariátrica. Como é que o cirurgião chega a essa conclusão e quais são os passos para essa cirurgia bariátrica? O tratamento da obesidade é multidisciplinar. Ou seja, só o cirurgião não faz milagre, só o endocrinologista não faz milagre, só o psicólogo não faz milagre. A gente tem um tratamento multidisciplinar. Para a gente indicar a cirurgia bariátrica, a gente não sai vendo quem está gordinho na rua e fala, vem cá, eu quero te operar. O paciente sabe que ele precisa buscar ajuda para o emagrecimento. E aí a gente tem que preencher 5 requisitos segundo o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Ter mais de 18 anos, ter tentado emagrecer, ter uma obesidade estável, segundo o IMC há mais de 2 anos, não ter nenhum distúrbio psiquiátrico psicológico grave e ter o IMC acima de 35 com alguma doença associada, ou o IMC acima de 40 sem doenças associadas, ou o IMC acima de 30 com diabetes descompensado. Então, quem tem diabetes descompensado, IMC acima de 30. Quem tem alguma doença associada, IMC acima de 35. E quem não tem nenhuma doença associada, mas tem o IMC acima de 40. A partir daí, preenchendo esses requisitos, você faz um pré-operatório amplo, exames laboratoriais, exames de imagem, checando e vendo se a saúde do paciente está possibilita a cirurgia. E aí, depois disso, a gente precisa fazer a avaliação do cardiologista para ver se o coração está tudo bem para a cirurgia. Precisa fazer uma avaliação do endocrinologista, para o endocrinologista excluir qualquer doença endocrinológica que esteja causando obesidade ou tratá-la para que o paciente chegue compensado à cirurgia. A avaliação da nutricionista, para o paciente aprender a comer direito, para o paciente entender a cadeia alimentar correta, a alimentação correta,
e também conseguir seguir o pós-operatório com uma dieta bem restritiva no pós-operatório. E a psicóloga, para a psicóloga avaliá-lo, saber se é uma pessoa que está estável emocionalmente, para saber se é uma pessoa que tem condições familiares, emocionais de suportar essa mudança da autoimagem que ele vai ter, que isso também representa muito. A pessoa vai se reconhecer novamente, vai se conhecer novamente, ou ela não vai se reconhecer perante a sua imagem, que ela vai mudar completamente à frente ao espelho. Legal. E após aí tantos anos, né, que a cirurgia bariátrica virou uma ferramenta bastante útil, né, e que muitos pacientes estão sendo submetidos, qual que é a sua análise como cirurgião do impacto que a cirurgia bariátrica tem trazido para a maioria da população que necessita disso? Olha, o país que mais faz cirurgia bariátrica no mundo é os Estados Unidos. Depois somos nós do Brasil. E a gente tem um número crescente de cirurgia bariátrica e dificilmente eu conheço alguém que se arrependeu de ter operado a cirurgia bariátrica. A qualidade de vida melhora, a pessoa melhora a autoestima, ela melhora a sua saúde, ela para de tomar medicações. Pacientes tomavam 12, 15 remédios por dia param de tomar completamente a medicação. Mudam completamente os seus hábitos e começam a fazer atividade física. Tem paciente que nunca tinha feito nada de atividade física, virou triatleta. É impressionante o que a cirurgia bariátrica traz de benefício, desde que seja feita por uma equipe capacitada, qualificada, com uma equipe multidisciplinar. E que, eu falo muito bem, friso muito bem aos pacientes, ele está trocando a obesidade dele por um acompanhamento médico. Ele não é só operar e esquecer que ele era obeso. Ele tem que acompanhar com o cirurgião que operou ele, com a psicóloga e com o nutricionista vitalício. Ou seja, tem que acompanhar para o resto da vida para que ele troque a sua obesidade por uma saúde com um acompanhamento multidisciplinar. Porque caso ele não faça isso, existem casos em que os pacientes acabam ganhando peso novamente, né? Nós temos os pacientes que reganham peso, que a gente chama de reganho de peso, que acabam reengordando tudo de novo. Nós temos os casos de pacientes que ficam desnutridos e nós temos casos de pacientes que ficam com hipovitaminoses, que são pacientes que comem tudo errado, não fazem a suplementação vitamínica no pós-operatório, que a gente precisa fazer suplementação vitamínica, e aí são pacientes que têm problemas de saúde, diarreia, perda de massa magra, que é perda de músculo, queda de cabelo, desgaste ósseo de dente, o desgaste ósseo da implantação dos dentes, um desgaste dos dentes. Temos uma série de problemas que podem vir a acontecer, só que hoje a cirurgia metabólica, que a gente chama de cirurgia bariátrica, está tão evoluída que a gente consegue prever e diminuir drasticamente esses riscos com a suplementação vitamínica. Legal, professor Maurício. Muito obrigado por todas essas explicações aqui sobre obesidade, sobre a cirurgia bariátrica. Você viu aí que o professor Maurício falou o que é obesidade, que a obesidade é uma doença e que a cirurgia bariátrica é uma das formas que um obeso pode lançar mão aí para poder fazer um novo estilo de vida, mas que ele frisou muito bem, não é somente fazer a bariátrica, é fazer todo um acompanhamento, fazer uma mudança de estilo de vida, principalmente alimentar e psicológica ao longo da vida depois dessa cirurgia, para que você tenha aí uma nova vida após essa cirurgia. Professor Maurício Francis, muito obrigado por toda a sua explicação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Se você gostou do nosso Mandicast, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic ou também nos nossos Spotify. Um abraço!